uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E é sempre um privilégio poder dividir esses momentos com você. Não simplesmente acompanha o programa, mas participa, se interessa, interage e depois vai estudar, vai pesquisar, vai se aprofundar nos temas que nós abordamos aqui, e esse é o objetivo do Vejam Só. Até pela limitação que a gente tem de tempo, a gente não consegue falar de tudo, explorar todas as perspectivas dos temas. Mas a ideia é que você se interesse por eles. Estude, se aprofunde, ouça, leia, tudo isso sempre e, obviamente, baseado na reflexão das Escrituras Sagradas. Essa é a nossa missão e é com muita alegria que nós começamos mais uma edição, sempre em busca desse objetivo, de ser bênção e edificar a sua vida também. Bom, antes de apresentar os convidados da noite, deixa eu colocar aí para você o meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, @zeca_pereira. E vou começar deixando um abraço. Recebi uma mensagem muito carinhosa da Maria Erondina, ela que é lá de Curitiba, capital do estado do Paraná. Uma mensagem super carinhosa, falando do Vejam Só, de como o programa contribui para a vida e na edificação dela, no interesse dos estudos. Maria Erondina, obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho. Foi muito bacana receber a sua mensagem e tantas outras que eu recebo por lá. Em nome da Maria, eu deixo aqui registrado o meu abraço a todo mundo que passa por lá também. Chega por lá, manda sua mensagem, faça a sua pergunta, dá pra gente falar um pouquinho de teologia, eu consigo colocar as minhas opiniões também, é muito bacana. Além, é claro, de você que curte o Vejam Só, sempre tem alguma coisinha dos bastidores por lá também. Você será muito bem-vindo, tá bom? Bom, vou apresentar os convidados e na sequência nós vamos colocar o tema aí. É um tema muito interessante, é uma questão super prática e eu tenho certeza que você será abençoado com a nossa reflexão e conversa na noite de hoje. É com muita alegria que nós recebemos nessa oportunidade a psicóloga clínica, doutora Bruna Aline Mantovan, que faz a sua estreia aqui no Vejam Só. Doutora Bruna, obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Agradeço pela oportunidade e para mim também é um privilégio de poder falar um pouquinho desse tema tão importante e, ao mesmo tempo, tão pouco falado. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, a doutora Bruna, a gente sempre faz questão, quando envolve essas temáticas, assim, do funcionamento da mente, né? Da gente sempre ter alguém ligado a essas questões relacionadas à ciência para nos ajudar. Porque, às vezes, a gente professa a fé cristã, tem esses entendimentos, mas muitas vezes ela não é conectado, né? Não funciona. Então, a gente precisa entender como tudo isso acontece também. A doutora Bruna vai nos auxiliar. Doutora, antes da gente falar do seu trabalho na psicologia, vou só pedir à irmã a referência então, à igreja que a irmã congrega também pra gente, por favor. Eu congrego na igreja de Itaquera, já tem uns bons anos e é isso. Muito bom. Nós vamos deixar os seus contatos também aparecendo durante o programa, doutora, mas eu vou pedir para a irmã falar também para quem tiver interesse de conhecer um pouquinho melhor do seu trabalho, quiser acessar e conhecer melhor, por favor. As minhas redes sociais é Bruna Aline Mantovan, meu Instagram, e o meu Facebook também Bruna Mantovan e o meu canal do YouTube também Bruna Mantovan. Boa. Inclusive, nós vamos deixar passando para você durante todo o programa os contatos, as redes sociais, se você se interessar, quiser fazer perguntas sobre o tema, quiser conhecer um pouquinho melhor, obviamente, do trabalho da doutora Bruna também, você pode acessar. Mas se você perder, não anotou, não deu tempo, não tem problema, fica tranquilo. Você chega lá no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só, e nós vamos deixar tudo lá certinho para você também, tá bom? Aí você acessa e pode conectar, e se conectar, melhor dizendo, a doutora Bruna também. Obrigado, minha irmã, pelo carinho com o Vejam Só. E recebemos também nessa oportunidade, também estreando no programa, o evangelista Renato da Silva, ele que é membro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Perus. Evangelista Renato, obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. Amém, pastor, muito obrigado. Agradeço também a companhia da nossa irmã que está estreando com a gente. O nosso nervosismo é o mesmo, tá bom? Mas estamos aqui para representar o reino, né? E em conexão com as ciências atuais, né? Acho que diferente do que muito que se fala por aí, eu acho que a gente está aqui para conectar as ciências, teologia e psicologia, que é muito importante para a atuação do pastor em si na igreja, né? Sem dúvida.
Eu costumo falar para todo mundo, evangelista Renato, doutora Bruna, que não precisa ficar nervoso, não tem ninguém aqui. Só eu e o Thomas. Tem mais ninguém. Pode ficar tranquilo, não é, Thomas? É só a gente aqui, ninguém tá vendo a gente. Não precisa ficar nervoso. Não, mas tranquilo, vamos embora. É sossegado. Pode ficar sossegado, que não tem ninguém acompanhando. Não precisa de nervosismo. Mas, obviamente, que é uma brincadeira, a gente entende o nervosismo. A televisão tem esse poder da intimidação. Fiquem tranquilos que a gente entende. Evangelista Renato, para a gente começar, e antes de entrar, obviamente, no tema que nós vamos tratar nessa noite, vou pedir para o irmão passar as informações da igreja também, que o irmão congrega, né, e trabalha, e inclusive os dias e horários assim das principais atividades por lá também, por favor. Certo. Eu congrego na Assembleia de Deus Ministério de Perus, na sede em Mauá, né? E lá nós desenvolvemos trabalhos principais: segunda, oração; terça, culto de doutrina; quinta, culto público; domingo, a escola bíblica dominical e também o culto público da família à noite. Boa! Nós vamos fazer o mesmo com o evangelista Renato, tá bom? Nós vamos deixar os contatos que ele disponibilizou aí para você. Então, se você quiser conhecer um pouquinho melhor do ministério do irmão, obviamente você pode acessar, e também as informações da igreja que ele passou. Se tiver interesse, você aí de Mauá, quiser passar por lá, pode mandar uma mensagem para ele, que eu tenho certeza que ele vai te atender prontamente e vai passar essas informações. E também, se quiser falar e repercutir o tema que nós vamos tratar, pode ficar à vontade para mandar mensagem, tá bom? E tudo estará disponível durante o programa e no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, tá bom? Chega por lá que vai estar tudo direitinho lá para você, tá bom? Vamos entrar na nossa conversa, então, no tema. Vou pedir, inclusive, para a produção já colocar aí para você o tema que nós vamos tratar. E o que a gente quer saber é o seguinte: querer a humilhação de quem um dia nos humilhou é vingança? E também, pode esse sentimento de vingança nutrir, vaguear pela mente, pelo coração do cristão? Será que isso é algo possível? Nós vamos entrar em alguns temas durante a nossa conversa, mas para a gente começar, doutora Bruna, evangelista Renato, vou pedir a resposta da pergunta-tema. E depois nós vamos aprofundando os conceitos que vocês colocarem nessas considerações iniciais. Querer essa humilhação de quem nos humilhou, doutora Bruna, é um sentimento de vingança? Sim, é. Se formos assim pensar em funcionamento do ser humano, a vingança em si é uma ação decorrente de uma emoção inicial, que é a ira, a raiva. E a vingança, ela se torna um ato, né, ali, de punição a partir do momento que se tem a ação. Então, sim, né, ao me sentir humilhado e ter o desejo de se vingar, é sim uma vingança em si. E esse sentimento que a irmã já detectou como vingança, a gente pode tratar como algo natural e que pode ser benéfico, ou ele é natural, mas é maléfico nessa construção mental do ser humano? A gente vai interpretar o malefício ou o benefício de acordo com a essência, os valores, né, do ser humano que está ali diante de uma situação de ira. Quando a gente fala do sentimento de vingança, na verdade, a emoção que está ali por trás da vingança é a raiva. Instintivamente sentimos raiva, somos humanos, né? Temos ali algumas emoções inatas e a raiva é uma delas. Então, quando eu não tenho, obviamente, diante de uma humilhação, eu não tenho o controle da situação que está ali sendo, de alguma forma, frente a mim, né? Eu estou sendo afetada, eu não tenho esse controle. Porém, o ato de vingança, sim, eu tenho controle. E aí é onde se torna maléfico ou benéfico, porque
O que eu faço com o sentimento de raiva é o que vai determinar ser bom ou ser ruim para mim. Sim. Boa. Tem, obviamente, muitas observações nessa fala da doutora aqui que eu vou querer aprofundar também, mas eu quero passar a palavra ao evangelista Renato para a gente entender como é que ele responde a nossa pergunta. Evangelista, a pergunta está aí, eu quero ouvir a sua resposta. Querer essa humilhação de quem um dia nos humilhou pode ser considerado um sentimento de vingança? Pastor, sim, nós vamos trabalhar o princípio de que sim, é humilhação, e você querer a humilhação do outro é um sentimento de vingança, e como bem a doutora aqui nos antecipou, é um sentimento que é nutrido por questões já anteriores, uma dor gerada, alguma frustração, algum sentimento que é inato nosso. O senhor na apresentação falou a respeito dos salmos, e graças a Deus que existem os salmos para nós aí, né? Os salmos é a pura expressão do sentimento humano, da pessoa humana, né? Então ali nos salmos ele não é doutrinário, mas ali os salmos é uma forma de nós refletirmos o quanto o ser humano ele tem em si as emoções afloradas. Então lá existe a vingança, lá existe a ira, lá existe a cólera e tantos outros sentimentos, amor, bondade, tanto para um lado quanto para o outro. Mas nós vamos trabalhar a ideia de que nós podemos sim controlar as nossas atitudes. São complexas? Sim, mas nós podemos, com a ajuda de profissionais, com a ajuda do Espírito Santo e com a instrução da palavra, nós podemos sim caminhar por um caminho onde não precisamos chegar a um ato de vingança. Sim. Depois eu até separei alguns salmos aqui, eu vou colocar também, e antes da gente entrar nessa questão, vingança ou justiça? Pastor, o texto vai dizer que do Senhor é a vingança, né? Aí a gente vamos compreender que a vingança pertence ao Senhor, porque somente Ele consegue fazê-la com justiça. Eu nunca vou conseguir praticar a vingança com justiça, porque a vingança eu entendo ser um ato reativo. Então, mas a gente não pode definir essa vingança que diz aí como uma justiça, porque se a pessoa me humilhou, não é justiça eu querer que ela seja humilhada também? Mas eu vou praticar uma justiça reativa, e a reação ela é sempre potencializada. Ela nunca vem na mesma proporção. Não é um sentimento de justiça, doutora? É um sentimento, sim, de justiça, mas eu até entendo aqui o que, né, o nosso colega está mencionando, porque o caminho aqui que se dá é instintivamente, quando estamos diante de uma situação ali constrangedora, humilhante, o que ocorre é essa sensação de injustiça. Ou seja, sim, eu vou me vingar por um ato de fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas o que ele diz aqui é justamente o quê? Quando nós temos a intenção de fazer a justiça com as nossas próprias mãos, é onde é falho. Sim, mas eu acessar a justiça dos homens seria um caminho, então? Aí não seria vingança? Porque a gente tem, por exemplo, ações de danos morais, de reparação de calúnia, injúria, difamação, que são questões relacionadas à humilhação. Então, sim, alguém me humilha na internet, tá falando lá de mim. Eu aciono na justiça e falo, o cara tá me caluniando porque ele não tem como provar aquilo. Não tô nem querendo dizer se é verdade ou não, mas ele não tem como provar. Eu acessei a justiça dos homens. É uma vingança ou é justiça? O senhor está apertando, mas é interessante essas reflexões. Sim. Mas o que eu vou trabalhar aqui é a vingança individual. Aquela onde eu tramo, eu trabalho e eu executo ela de forma a não respeitar padrões que a sociedade trouxe como justo. Então, padrões que a sociedade... Então, buscar a justiça, um advogado, calúnia, difamação. Então, eu entendo que a Bíblia também ela me dá respaldo para que eu busque meios que a sociedade buscou como ser justo. Agora, quando eu particularmente... Aí você trouxe coisas grandes, mas quando a gente reduz ela para coisas pequenas, coisa do dia a dia, coisas da congregação, da comunidade, e ali eu não procuro uma justiça, um advogado, eu procuro meios
para me vingar. Com o próprio ato, então, aonde eu vejo que aí essa vingança ela é potencializada, porque na justiça dos homens, para bem ou para mal, tem um mediador. E quando eu pratico a justiça por conta, eu sou o mediador, eu sou o vingador, eu sou tudo. E entra o ego. E aí entra muito uma questão pessoal, porque é a sua interpretação naquilo que você está fazendo a justiça ao seu ver, né? Justiça, né? Sim. Inclusive no modo que ela será executada e na pena que será executada. Bom, você viu que tem muita coisa para a gente conversar, que tem muito assunto, mas antes da gente continuar, deixa eu abrir a oportunidade para você que me assiste participar, e a sua participação e contribuição é sempre fundamental e importante aqui no programa. Como é que você faz isso? Acesse o nosso perfil do Instagram, que já aparece aqui para você, @programa Vejam Só. Lá você vai encontrar toda a interação com o programa, as fotos que vão apresentar os convidados, o tema do dia, nós vamos deixar os contatos lá também, você encontra as nossas enquetes, você pode mandar mensagem sugerindo tema, sugerindo convidados, tem toda a interação, chega por lá que você vai ter muito material lá para aproveitar também, tá bom? A enquete que nós colocamos para o programa de hoje foi a seguinte, reproduzindo o nosso tema, tá bom? Querer a humilhação de quem nos humilhou é vingança? Aí você tem duas opções, sim e não. Então você vai escolher lá, olha, é vingança. E aí na postagem seguinte você vai justificar isso. O porquê que é uma vingança ou ainda o porquê que esse sentimento deve ou não fazer parte da vida cristã. Pelo que eu entendi, meus convidados já definiram que esse é um sentimento de vingança. Mas tá certo então eu ter esse sentimento? Ou eu não posso ter esse sentimento? Nós vamos ter que entender essa questão também. Você vai lá, vota, participa, e nós vamos pegar alguns comentários aqui e colocar durante a nossa conversa também, tá bom? Deixa eu só aproveitar aqui que eu já falei do Instagram, deixa eu falar dos aplicativos de áudio para você que nos acompanha e curte o Vejam Só. Nós estamos em todas as plataformas de áudio, elas aparecem aí para você, ó. Escolha aquela que você já tem no seu celular, aquela que você usa, e procure por programa Vejam Só. E aí você vai acessar todo o nosso conteúdo em áudio. É uma ferramenta incrível. Porque você está dirigindo, vai ouvindo Vejam Só. Está no ônibus, no metrô, vai ouvindo o programa também. Às vezes quem pode, trabalhando, vai ouvindo também. Pô, é muito bacana e você consegue aprender bastante, ser edificado através do programa também, tá bom? Então vai lá, procure o programa Vejam Só em qualquer uma dessas plataformas de áudio aí, tá bom? Doutor, eu até perguntei no começo se esse é um sentimento natural do ser humano. E de fato, faz parte da nossa constituição, assim, ter esse sentimento de vingança que às vezes pode parecer uma justiça e tudo mais, mas isso é algo natural, é normal que isso passe pela minha mente? Sim. Instintivamente falando, nós nascemos e morremos com algumas emoções. E entre elas, que ali está ligado à vingança, é a raiva. E o sentimento, né, ali essa emoção da raiva, sim, é uma emoção que faz parte do ser humano, né? Constitui o ser humano enquanto pessoa. E muitas vezes a gente não controla essa emoção que vai surgir ali decorrente de alguma situação constrangedora, frustração, né, ali a própria humilhação, nós não vamos controlar a emoção da raiva. Mas nós podemos controlar o que fazemos com a raiva. Isso, sim, temos ali o potencial de controlar. Agora, a emoção raiva, que pode gerar uma ação de vingança, sim, é inato, todos nós sentimos isso em diversas situações da vida. Sim. Depois nós vamos falar até sobre a questão do perdão também, como é que entra nessas questões, porque muita gente fala e trabalha com essa questão de liberar o perdão, de ser algo que também vai liberar a pessoa desses sentimentos. Nós vamos chegar lá. Evangelista, então é pecado o cristão ter esse sentimento de vingança que foi colocado aí na nossa pergunta tema? Não, eu vou até pela contramão. Eu acredito que não seja pecado nós termos esse tipo de sentimento. Acho que a igreja, ela precisa muito, e eu acredito que esse debate ele é muito oportuno,
porque as pessoas elas têm os seus sentimentos suprimidos pela falta de entendimento que falta nas igrejas, né? Então, ter os sentimentos, é por isso que eu iniciei dizendo que graças a Deus que nós temos os salmos, porque ali é a expressão da pessoa humana, né? Então, termos os sentimentos aflorados, tudo, e é uma bênção de Deus, né? A vingança, assim, como é um sentimento que me coloca na posição meio arredia, me faz também não ser um bobo da corte, de repente, não é aquela pessoa que sempre cai em chacota, ou que cai em brincadeiras, mas que me ajuda a eu me resguardar enquanto pessoa humana, porque exposto o tempo todo nesse tipo de situação, eu vou só... É como abrir o forno de um bolo que ainda não está cozido, né? Esse tipo de situação abre a porta do forno e o bolo encrua. E o que nós temos hoje na igreja são muitas pessoas espiritualmente retraídas, não desenvolvidas, e quando aparece esse tipo de sentimento, essas pessoas não sabem como lidar. E por não saber como lidar, elas vão trabalhar, aí vamos também para o campo espiritual, é uma ferramenta poderosa para que o adversário venha usar, e com esse tipo de falta de instrução, nós canalizamos a raiva, a ira, a vingança, a justiça, de uma forma equivocada e, consecutivamente, nós vamos aplicá-la de forma errada. Vamos prejudicar não só ao outro, mas principalmente a mim. Vou estar me prejudicando, vou estar me penalizando e eu vou estar trilhando um caminho que não será agradável, que será complexo para eu sair daquele lugar. É um lugar que eu vou e depois que eu estiver lá, eu não consigo sair tão fácil. É um caminho assim mesmo, esse sentimento, nutrir esse sentimento de vingança? Não sei se a gente pode colocar como um ódio ou de buscar o mal, é algo que pode, de fato, destruir a pessoa assim, nesse aspecto da saúde mental, doutora Bruna? Sim. A gente sempre vai falar da frequência com que eu vou vivenciando as situações da vida e, obviamente, vou reagindo a essas situações. Então, quando a gente fala da raiva, da ira, e que é um sentimento ali que me leva a querer a justiça, a gente vai falar também de uma reação instintiva que é o impulso. Então, quando eu sinto raiva, eu tendo a reagir impulsivamente como uma forma de amenizar o dano causado. Então, essa questão de revidar, ela é uma questão que vai, de alguma forma, acomodar a minha dor. Vamos pensar que é mais ou menos isso que vai aliviar, mas não vai aliviar, porque à medida com que eu vou aprendendo outras maneiras de interpretar essa situação que me gerou raiva e aprendendo a lidar com essas situações de forma mais racional, que é aquele famoso contar até 10, isso me permite, de alguma forma, lidar melhor com aquela situação a ponto de não buscar ali uma ação vingativa. Sim. Mas, à medida com que eu vou, de fato, em todas as situações da vida, reagindo impulsivamente, agressivamente, não penso a nada, simplesmente reajo, eu vou, com certeza, ali causando danos a mim e ao outro, porque eu não consigo elaborar essa emoção. Eu não consigo colocá-la para fora de uma forma saudável, que é entendendo esse funcionamento e aprendendo como ali eu consigo mediar essa emoção de forma ali saudável. Eu disse, Renata, nesse aspecto, existe alguma diferença teológica entre o pensar e o realizar? E eu pergunto isso porque a lei mosaica ela é muito clara contra o fazer. Então, se você fez algo contra o seu próximo, aquilo você está quebrando a lei.
Mas Jesus vem trazer um aspecto diferente disso, né? Quando ele fala, por exemplo, do adultério, ele fala só de você pensar, você já adulterou. Quando ele fala dessa questão da ira, ele fala, né? Se você se encolerizar contra o seu irmão, se você se irar contra o seu irmão, você já será réu de juízo. Ele nem falou de fazer alguma coisa, né? Isso que eu estou querendo dizer. Uhum. Tem alguma diferença nesse aspecto aqui, assim, quando a gente aborda teologicamente esse sentimento aí de ira, de vingança e tudo mais? Certo. Deixa eu só fazer uma observação, pastor, porque teologicamente, às vezes a gente anda por um caminho onde parece que Jesus ele veio aprimorar a lei. E eu não ando por esse caminho. Eu entendo que Jesus ele é o plerol, né? Aquele que veio completar a lei. E na ideia de completar a lei, ele veio transbordá-la. E ao transbordá-la, ele veio trazer significados que lá já existiam. Só que com o tempo, a pessoa humana foi se distanciando. A gente pode usar o próprio exemplo do que a gente ensina e diz de que somente olhar, já praticamos o adultério no nosso coração. Mas isso já está lá na lei, porque a própria lei está dizendo não cobiçarás. Uhum. Então, quando a gente diz não cobiçar, a própria lei já está dizendo, olha, eu estou preocupado não só com a parte externa, eu estou preocupado com a parte interna também. Então, antes de adulterar, eu também já trago a observação de você não planejar no seu coração, né? Não dirás falso testemunho, não planejar coisas contra o teu próximo. Então, eu acredito que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são quebra-cabeças da mesma peça, né? São peças do mesmo quebra-cabeça, onde a lei ou a graça, na verdade, são a mesma ideia, só que em Jesus ele vem nos dar um alerta. Opa, vocês estão achando que é só questões de fora, mas esqueça que lá na lei já está dizendo que eu preservo também o que nós temos dentro. Então, a ideia do cristianismo é uma ideia de que o cristão, sim, ele pode ter esse tipo de sentimento. Jesus mesmo, eu acho que ele estava um pouquinho irado quando ele entrou lá no templo, quebrando tudo, né? Uhum. Então, ali ele demonstra um pouquinho de ira ou muita, não sei, mas sim. Jesus também chora, Jesus também tem fome, Jesus também tem medo. Se alegra. Né? Então, Jesus, enquanto exemplo de humanidade para nós, ele também demonstrou muitos sentimentos. Sim. E esses sentimentos não foram reprovados. O que é reprovado é o que eu faço com eles, né? Eu não tenho domínio sobre esses sentimentos. Eu posso treiná-los para que o impacto venha a reduzir. Agora, o que eu faço com esses sentimentos, eu posso sim ter um controle. Então, o pecado não é tê-los, porque Deus nos fez assim. O porquê que ele fez, eu não tenho a mínima ideia, mas ele fez. Agora, o que nós podemos fazer, o que a Bíblia nos orienta, e as ciências como um todo, no caso hoje a psicologia, elas podem nos ajudar a treinarmos para que o nosso comportamento venha a ter um impacto reduzido, menos danoso, tanto para nós quanto para o próximo. Com essa ideia de treinamento, cai por terra aquele chavão que todo mundo usa. Mas eu sou assim. Eu falo assim mesmo. Eu lido assim mesmo. Isso daí cai por terra, doutora? Hoje a pessoa pode treinar o comportamento, a personalidade dela, e se isso fere, ela muda? Sim, cai por terra. Se formos pensar em funcionamento humano, nós vamos falar de um funcionamento que está relacionado às situações da vida, pensamento, emoções e reações. É um ciclo. E durante, claro, a nossa vida, nós não aprendemos sobre isso, sobre esse funcionamento básico, que está muito ligado a justamente, né, o que Jesus, até enquanto ser humano, sentiu. Emoções, pensou, a gente pensa, somos seres pensantes. É isso que nos difere de um animal. Então, quando a gente fala de controlar comportamento, sim, podemos treinar a nossa essência, os nossos valores, a personalidade. Eu posso ter, eu sempre falo assim, eu sou o que eu aprendo, mas eu determino o que eu quero ser. Então, eu posso treinar, ainda que eu tenha tido
uma infância, uma vida ali sob violência, sob humilhação, sob frustrações, perdas, ainda assim eu posso olhar para tudo isso e definir o que, de fato, eu faço com tudo isso. São escolhas. Isso faz parte do livre-arbítrio. É o livre-arbítrio que está aí. Então, é esse poder de escolha que, sim, nos permite treinar para sermos melhores. É isso que nós, né, estamos aqui. Eu entendo que a vida é isso, é evoluirmos enquanto seres humanos, aprendermos, entendermos esse funcionamento e aprender a lidar justamente com os pensamentos, com as emoções, que elas fazem parte de nós. O pensamento, ele vai vir, só que eu posso deixá-lo passar ou eu posso deixá-lo ficar. A mesma coisa as emoções. Eu posso sentir a raiva, mas eu defino se eu deixo ela embora ou se eu deixo ela ficar. É isso. Sim. E aí é onde fica mais fácil, muitas vezes, através dessa compreensão, entender, muitas vezes, qual é a reação que eu tomo diante daquela emoção ou diante até daquele pensamento. Sim. Às vezes a gente falando com um público que aqui no nosso caso é majoritariamente cristão, ainda que alguns que não professem a fé cristã nos assistem, nos acompanham e tudo mais, a gente vê que hoje a gente tem uma sociedade que valoriza muito esse conceito da meritocracia. E via de regra, isso é muito baseado na força, no poder, na imposição, ou seja, quem grita mais alto é que vai levar, quem é que faz é que vai ter. E isso acaba gerando alguns sentimentos que acabam por atropelar outras pessoas. Então, se você é mais fraco que eu vou te deixar para trás, não vou te ajudar e você fica para lá. Até que ponto essa reconstrução que a doutora citou faz parte de um conceito da sociedade, doutora? Quantas pessoas que te buscam e falam assim, poxa, doutora, eu tenho percebido que meu comportamento não é bom e eu queria fazer terapia para mudar essas ideias e tudo mais. O quanto que isso é presente na nossa sociedade, ninguém liga muito para isso não, é assim mesmo e que vença o mais forte. Que pergunta bem complexa, né? Hoje eu vejo que as pessoas buscam muito a terapia e a orientação psicológica muito mais por uma questão ali de tratar e não prevenir. Sim. Né? Então, não é assim, a busca pelo autoconhecimento, eu quero me conhecer e ser uma pessoa melhor. Não, é muito mais por um comportamento de fato, seja por uma emoção, pela ansiedade, por algum problema ali mais existencial, enfim, psicológico, né, dos pensamentos, emocional. Mas essa questão mesmo da busca pelo autoconhecimento, aí realmente entra num aspecto de se manter o que Sim. né? Sim. Sim, É bem muito complexo, é a minoria mesmo, Uhum. né? O quanto que esse tipo de pensamento, o evangelista Renato, invade as nossas igrejas também. Quando a gente vê a igreja tomando essa forma do mundo, nesse sentido de quem vence é o mais forte, de, às vezes, deixar os mais fracos, né? A gente até falou outro dia aqui, e um dos convidados até citou essa questão, né? Que ele falou assim que a igreja é o único exército que deixa os feridos para trás. Eu não lembro o tema que a gente estava falando, e ele levantou essa reflexão, dizendo que, às vezes, é um conceito que o mais fraco atrapalha, né? E quanto que isso invade as nossas igrejas? Porque, querendo ou não, acaba lidando com isso, desse sentimento, e você ir atropelando tudo e não ter essa perspectiva cristã do amor ao próximo e tudo mais. Como é que o irmão percebe isso? Pastor, hoje nós vemos na igreja uma dificuldade. Hoje é mais fácil perguntar quem não é assim, que aí você vai conseguir achar. Sim. Eu venho do meio pentecostal, e no meio pentecostal eu acredito que é mais acentuado essa ideia, porque é a questão do empoderamento dos céus, o empoderamento do Espírito, e se você não quer me seguir, fica para trás, porque meu alvo é o céu, e a gente vai que vai, né? Eu não sei qual guerra, eu ouvi, li em algum lugar, mas um grupo de exército, para vencer uma guerra, ele estava em desvantagem, em quantidade.
Mas alguém teve uma estratégia. Não atire para matar, porque do lado de lá tem princípio. Então, fira. Porque quando você ferir, você automaticamente vai parar o ferido, mais um ou dois para ajudá-lo a carregar, né? E nessa ideia de que a igreja precisa crescer, eu preciso crescer, eu preciso... Então, assim, hoje nós vemos que uma batalha espiritual, o diabo tem usado muito isso. Ferir as pessoas, né? Sim. E quando eu firo as pessoas, eu recuo o exército. O problema é que, como o senhor bem antecipou, esse exército não recua. É melhor largar o ferido. É melhor largar, parece que não tem princípios, justamente Sim. quando a igreja devia prezar pelos princípios, o princípio de ajuda. Bacana. Não, pode continuar, pastor. Não. Pode continuar. Não, o princípio de ajuda, que é o que a gente vê muito em falta. E eu vejo isso. Eu trabalho muito com aconselhamento pastoral na igreja. Não sou pastor, mas já te antecipo para os nossos ouvintes, aqueles que estão assistindo. Você não precisa ser pastor para fazer aconselhamento pastoral. Você só precisa ser uma pessoa humana que sinta a necessidade do próximo, tenha um mínimo de conhecimento para auxiliar, né? E quando a gente faz esse tipo de trabalho na igreja, o que a gente vê são pessoas perdidas, que não sabem para onde ir, tem um certo receio de procurar uma ajuda profissional, porque na igreja se resolve espiritualmente, né? Sim, sim. Se resolve espiritualmente. Até que um dia, numa igreja, eu dando um estudo sobre saúde mental, essas questões, um irmão me chamou de canto e falou: mas, o professor, eu não concordo muito com esse negócio, não, porque eu acho que isso aí é mais espiritual. Se a gente orar, eu acho que o negócio vai embora. E eu olhei para o irmão com óculos fundo de garrafa, assim, daqueles bem, né? Eu falei: irmão, faz o seguinte, tira o seu óculos e ora para Deus te curar, né? Ele: não, mas eu dependo do meu óculos. Eu falei: pois bem, se a pessoa depende de um remédio, para o AM e FM dar uma reguladinha, né? Para ela ficar melhor, baixar os ânimos, por que você quer privá-la da ciência que está à disposição dela e você não se priva? Então, a igreja ela é muito isso. Para mim, eu busco auxílio. Mas para o soldado ferido, deixa para trás, que esse aí está só vai dar trabalho. Causando problema. Só vai dar trabalho. E eu defendo muito aqui no Vejam Só, já falei isso diversas vezes, dessa multidisciplinaridade da ação do Espírito. Ele opera por milagres, por maravilhas, mas ele utiliza a ciência para fazê-lo, utiliza os óculos, utiliza os pastores, utiliza o conhecimento, o Espírito Santo utiliza de tudo. Vejam Só. O programa, a televisão, as mídias, afinal de contas, tudo isso é criação de Deus. E ele, obviamente, que vai usar tudo isso ao nosso benefício, e tudo isso é um milagre. É que as pessoas tendem a achar que o milagre é só aquele sobrenatural. Miraculoso, exatamente. Né? Quando, na verdade, tudo isso é um grande milagre na nossa vida. São recursos, né? Tantos homens do passado que gostariam de usufruir desses benefícios e que não tiveram, e que hoje estão à nossa disposição e que a gente pode fazê-lo. O vingativo pode ser considerado algum tipo de transtorno mental, doutora? Depende, né? Eu não vou, assim, mensurar isso como, né, um transtorno. Mas o que é importante pensar aqui é a frequência, né? A frequência com que eu vivencio a raiva pode, sim, afetar o meu sistema imunológico. Porque se eu só me alimento com raiva, querendo reagir, querendo me vingar o tempo todo, é claro que o meu corpo, o meu metabolismo, os meus pensamentos, as minhas emoções vão, de alguma forma, desregular. E isso, sim, pode gerar um transtorno, né, ali relacionado a algum tipo de agressividade ou violência, né, algo nesse sentido. Sim. Mas lembre-se, a raiva é um sentimento natural, instintivo do ser humano. A gente até, só para complementar, doutora, porque foi um caso recente agora aqui na nossa história, aqui em São Paulo, e na sequência nos Estados Unidos também, ataques novamente em escolas, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, que é o que estava mais próximo da gente, foi motivado exatamente por esse sentimento de vingança, né?
numa briga e o aluno quis se vingar, inclusive da professora que apartou ou não sei o quê. Um caso um pouco mais extremo, mas que parte de uma simples pergunta dessa, assim, né? A pessoa me humilhou, eu vou querer uma humilhação e aí uma vingança, um planejamento e tudo mais, né? Mas aí quando falamos especificamente nessa reação ali, naquele comportamento, a gente vai falar talvez de uma patologia, que já vem ali de um histórico, não uma reação instintiva da raiva, mas um histórico talvez de uma patologia que pode sim ter gerado ali um gatilho para ter essa reação vingativa. Mas ali a gente vai falar com certeza de alguma patologia já antecedente à reação da vingança, né? Nesse caso, sim. Sem dúvida, algo que potencializou isso, né? Mas é que é igual daquele que tem alguma predisposição ao vício. Isso. Você nunca sabe quem é, né? Mas a pessoa vai testando, chega uma hora que ela acha e aí dispara nisso dentro dela e aí não volta nunca mais. Tem uma série de problemas. Vamos entrar na teologia dos Salmos, evangelista Renato, que eu separei alguns aqui, quero ouvir os seus comentários, porque assim, a gente fala de vingança, que o sentimento crente não pode, tem que ver, não pode dar vazão e tal. Mas o salmista é um bicho vingativo demais. Aqui, ó, separei alguns só, teriam outros, mas só pra gente ganhar tempo. Salmo 58, 6. Quebra-lhes os dentes na boca. 59, 13. Consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam. Primeiro ele queria só arrancar os dentes, agora já quer que morra. Salmo 137. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los com pedra. Gente. E o Salmo 140, 10, para encerrar. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo. Evangelista. Parece que eles estão bravos, né? O quê? O cara quer esmagar as crianças contra a pedra. Como é que nós vamos defender essa teologia vingativa do salmista aqui? Do salmista, né? Evangelista, me ajuda, por favor. Ou, então, o irmão defenda que a vingança está dentro da teologia cristã e tem que existir. Porque está escrito aqui, o salmista está pedindo por ela. E assim, é uma excelente oportunidade para a gente até falar do gênero literário dos salmos, né? Nós temos hoje, as pessoas, elas têm a Bíblia. Nós primeiro temos que agradecer a Deus. Sim. Nós temos aí 250 milhões de pessoas que não têm acesso a um único versículo da Bíblia no mundo. Então, graças a Deus por isso. Mas também a gente também tem que pensar que a Bíblia foi escrita num tempo diferente, cultura diferente, contextos diferentes, tudo muito diferente do que o que a gente vive hoje, né? Então, pegar o que aconteceu lá e transportá-lo de forma literal para cá é um dos erros mais absurdos que algumas pessoas, algumas igrejas já estão se conscientizando de que não é esse o caminho. Os salmos, eu vejo eles bravos aí, eu fico, de certa forma, feliz com a minha espiritualidade. Porque tem hora que eu também tenho vontade de pegar algumas pessoas, pregá-la na cruz, esfregar a coroa de espinho, né? A gente tem essa vontade. Só que depois eu vou olhar e falar, poxa, eu acho que só uma chibatada já dava, não precisava da cruz, né? A gente já minimizou o impacto da raiva que a gente sentia. Então eu percebo que a minha espiritualidade está boa. Às vezes eu acho que as pessoas, elas tendem a ter uma espiritualidade que não condiz com a realidade, porque elas querem anular todas essas coisas. E o salmista, poxa, o Davi é o homem segundo o coração de Deus. E eu estou usando o Davi, mas eu não sei ao certo os salmos que o pastor citou, se todos são de Davi. Sim. Mas Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas adulterou. É o homem segundo o coração de Deus, mas colocou o marido da mulher na frente da batalha para que ele morresse. É o homem segundo o coração de Deus, mas ele fez coisas absurdas, sim. Mas os salmos nos mostram, não de Deus para o homem, mas os salmos nos mostram como que o homem se expressa diante de Deus. Então, todo esse tipo de sentimento, ele está aqui.
E se não existissem os salmos, meu irmão, eu acho que a espiritualidade da igreja estaria muito pior. Porque os salmos nos mostram que sim, a gente pode ter esse sentimento. Mas esse sentimento é uma expressão do homem para Deus. Aí lá em Gálatas, Paulo vai trabalhar que sim, o homem dentro dele, como um pecador, como uma pessoa que está depravada, uma pessoa que está distante de Deus, é ira, é raiva, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba, enfim, temos uma galeria muito grande lá. Mas graças a Deus que nós temos o amado Espírito Santo, aquele que pode, como estava falando aqui, transformar o homem, aquele que eu nasci assim e vou morrer assim. Alto lá. A ciência atual, ela diz que não, você pode treinar e evoluir. Mas aquele que entende que a espiritualidade basta, poxa, então falta espiritualidade na espiritualidade. Porque está dizendo que eu posso sim ter o amor, bondade, longanimidade, mansidão, temperança. Então, eu posso ter tudo isso, sim, mas seja longânimo. Se ira, mas demora, né? Tenha temperança, se ire, mas conta até 10, né? E equaliza aí para você, de repente, administrar essa ira, soltando em doses homeopáticas, e você, aos poucos, vai se libertando dela, que é o que, de repente, a gente também pode trabalhar nessa noite, a questão do perdão, né? Sim. Onde a gente trabalha o perdão, a gente vai se desvinculando desses sentimentos e deixando que o Espírito Santo de Deus vá atuando e trabalhando na gente, porque senão a gente prega aí uma meia dúzia de pessoas na cruz, esfrega a coroa de espinho na cabeça dela e ainda diz bem feito, né? Sim, foi pouco, né? Foi pouco. Foi pouco, sem dúvida. Mas é engraçado isso. Só claro, por favor. Só um adendo a essa questão de minimizar ali, né, o sentimento de raiva, para a gente ver como temos o controle. Me veio agora aqui um exemplo de uma situação, de repente, num transporte público. Você tá lá, aquele aperto, todo mundo ali, né? Aquele ônibus lotado, metrô lotado. Alguém pisa no seu pé, mas dá aquele pisão que você vai lá e volta. A raiva se instaurou ali. Só que, ao olhar, a pessoa é deficiente. Qual é a sua reação? Então, nesse momento, nós temos ali uma tendência a um controle, quando se trata de algumas situações específicas, né? Ali talvez de uma condição ali mais desvantajosa para revidar aquela raiva, aquela situação que está ali à sua frente, e a gente dá uma baixada nos ânimos, respira fundo e segue. Sim. Né? Posso colaborar? Por favor. Paulo vai dizer, né? Suportando-vos uns aos outros em amor. Quando fala em suportar, não é suportar quem é legal, quem é bacana, quem é da sua patota. Não. Suportar é suportar gente chata, suportar gente difícil, suportar problemas. Então, quando a gente suporta, só que é mais do que suportar, é suportar em amor. E eu acho que esse é um princípio cristão que a gente tem que trazer de volta para a igreja, que é suportar e suportar em amor. Sim. Como no caso é que a doutora está trazendo, né? Você olha para o outro lado, poxa, te trouxe uma dor, te gerou uma raiva, mas, poxa, em amor, eu posso suportar isso. Eu acho que é isso que a gente precisa nutrir nos nossos corações. Sem dúvida. No segundo bloco, nós vamos até fazer uma aplicação e oferecer, né, uma aplicação desse tema para quem nos assiste, que obviamente é um tema que tem que trazer mudança para a nossa vida. Mas só para ilustrar aqui, eu vou contar uma experiência pessoal que não é uma situação fácil, ainda que com situações extremas, como a doutora citou. Eu lembro uma vez que eu estava na fila do banco e, graças a Deus, a pandemia veio para acabar com isso de fila de banco, não existe mais. Mas eu estava lá, tinha só um caixa atendendo e eu lá esperando, e aí chegava um idoso. Preferencial chamava. Beleza. Outro idoso chamava. Chamou uns 4 ou 5. Aí chegou uma hora que eu não aguentei. Aí eu falava, só tem um caixa,
não para de chegar idoso, você nunca vai me chamar, que você precisa me chamar também. No fundo, eu não sei se isso foi justo ou se eu irei e prejudiquei os idosos que estavam lá, que tinham a prioridade. Mas chegou uma hora que não dava mais, sabe? Sim. Mesmo num caso assim extremo, né? Sim. Às vezes a pessoa é deficiente, mas pega uma vez, pega outra, tem hora que você explode mesmo. Aí falta um pouquinho de amor. No caso ali faltava caixa para atendimento, né? Mas tudo amor bem. do lado de lá, né? Mas faltou um pouquinho de amor do meu lado. Nós estamos caminhando para o final do bloco aqui. Eu queria só colocar essa história do perdão também, para a gente poder encerrar essa parte aqui, doutora, porque todo mundo fala muito bem do perdão, de um sentimento libertador. E, obviamente, que ele vai falar muito sobre essa questão de vingança, né? Se a pessoa fez algum mal e você tem essa capacidade do perdão, você vai conseguir diminuir esse sentimento e vai encher o seu coração e mente com outros sentimentos que tendem a ser mais positivos. Sim. A ideia, né, do perdão, sim, gera, ao liberar, aquela vontade, né, de, enfim, perdoar o outro. Você gera em você, sim, uma transformação no sentido de paz. É como que se eu simplesmente olhasse para mim e percebesse que não é necessário vingança, mas sim ali alimentar um sentimento de paz, de seguir adiante. Quando, independente ali da situação de vingança e a situação de reação à raiva, a gente vai falar dessas maneiras de conduzir ali o alívio daquela emoção que pode ser muito intensa dependendo da situação, né? E existem maneiras de amenizar isso através do perdão, sim, mas para algumas pessoas é muito difícil a liberação do perdão. E o perdão, ele é mais do que palavras. Eu te perdoo. É algo que tem que vir de dentro, né? É algo que eu me sinto em paz, realmente. Eu simplesmente sigo e tá tudo bem. Eu entendo que, né, foi uma falha, porque sim, nós somos falhos, e aí precisa ter muito instintivamente e também o treino dessas emoções saudáveis ali, o controle das emoções negativas, e aí sim eu tenho uma condição melhor de lidar com a raiva e perdoar. Mas para algumas pessoas não é fácil a liberação do perdão. E aí a gente vai falar de outras estratégias também que podem ajudar nessa condição ali de lidar com a raiva. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem locais que você coloca a raiva para fora, enfim, jogando pratos, né, quebrando coisas, sim, porque de fato é uma emoção que está em nós. E liberar o perdão, né, perdoar, sim, é transformador, mas não é algo que nós aprendemos facilmente. Então, muitas vezes eu preciso primeiro liberar a raiva de alguma maneira que possa fazer sentido para mim, seja através de um exercício físico, enfim, cada um vai ter ali, né, maneiras de colocar essa raiva para fora. E aí, posteriormente, a liberação do perdão, sim, que aí sim, né, faz ali um efeito transformador. Boa. Eu utilizo essa ferramenta da atividade física, eu pratico artes marciais, aí bato no coleguinha. Isso. Mas daí pode? Eu posso bater no coleguinha? Devagarzinho ali pode. Então tá. Ou então, né, eu peço até perdão aquele... depois. É isso. Depois eu peço perdão também. Mas obviamente que é uma brincadeira aqui. O exercício físico funciona exatamente nesse sentido mesmo, de uma liberação. E são ferramentas. Cada um vai achar a sua e o seu modo de fazer e de conseguir se ajustar nessas questões também. Para a gente encerrar o bloco, Evangelista, por favor, vamos falar um pouquinho dessa função do perdão também, em toda essa dinâmica aí, para ver se esse perdão alcança o coração desse salmista aí também. Alcança.
Vamos lá. Se o salmista estivesse nos tempos de Jesus, provavelmente ele entenderia o que Jesus estava querendo dizer lá em Mateus 18, do 23 ao 35, quando lá ele está falando do credor incompassivo. Sim. Ali o credor, para nós compreendermos o que ali, o tamanho do perdão, a gente precisa compreender algumas questões ali, né? Primeiro tem o servo que deve para o rei. E ele deve 10 denários, 10 talentos. Quando a gente vai descobrir o que é talentos, são quilos de ouro. A cada um talento, 35 quilos de ouro. Então, se nós formos colocar na soma, esse servo devia para o rei 350 quilos de ouro. Ele falou, não, pode deixar, eu vou trabalhar e vou pagar. E o rei falou, não, está perdoado. Né? E esse que saiu perdoado, feliz e contente, no meio do caminho encontra alguém que lhe deve 100 dinheiros ou 100 denários, que é o denário equivale a um dia de trabalho. Trabalho um dia, ganha um denário. Trabalho 100 dias, 100 denários. Proporcionalmente, trabalhar para pagar 150 quilos de ouro é trabalhar aproximadamente 150 mil anos. Uhum. É uma dívida impagável. Agora, pagar 100 denários, trabalhar 100 dias, metade de um ano, é difícil, mas é pagável, né? É razoável, você consegue. Só que ele não conseguiu perdoar, né? Me paga e me paga. Então, essa parábola vem para nos ensinar o tamanho do perdão que nós recebemos, né? Incalculável. Não temos condições. É assim, fora de cogitação, o ser humano conseguir o perdão, pagar essa dívida, ele não consegue. E Deus nos perdoou. Agora, nós não conseguimos perdoar quem nos deve muito, 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 mas muito menos. Então, a parábola ela vem para nos mostrar que, assim como recebemos o perdão, também temos que perdoar, né? E essa parábola, eu linko ela com Mateus 22, 37 ao 40, onde diz que os 2 mandamentos é o que? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que quando eu vou lá para 1 João, capítulo 4, do 20 ao 21, lá me diz que se eu digo que ama a Deus e aborreço ao próximo, eu sou mentiroso. Pera lá, Jesus falou que eu tenho que amar a Deus, então se eu amo a Deus, estou tranquilo. Mas João veio me mostrar o que realmente Jesus estava dizendo ali. Como que eu digo que eu amo a Deus se eu aborreço ao próximo? Então eu sou mentiroso. E quando Jesus diz, ame ao próximo como a ti mesmo, eu acho que aí está o negócio. Jesus não deu de bandeja. A gente tem que pensar também, né? E quando a gente pensa o perdão, eu preciso entender o perdão em mim. Como que é me perdoar? Como é me aceitar? Como é entender como que eu sou e, a partir daí, me trabalhar. Aí eu vou conseguir ter padrão para eu amar o próximo. Eu saber o que dói em você, o que é bom para você, o que é ruim para você. Fazendo isso, eu amo a Deus. Agora, se eu ignoro você, se eu ignoro a doutora, com todo respeito você, tá? Mas tá mais do que respeito, tá ótimo você. É, né? Tá ótimo, tá ótimo, perfeito. Se eu digo que amo a Deus, mas ignoro os companheiros que aqui estão, a própria Bíblia me diz que eu sou mentiroso. Por quê? Porque eu não entendi a essência do amor. Uhum. Eu não entendi a essência do perdão. Eu não entendi a essência do cristianismo. Então, o perdão, ele vem para nos curar. Tá? O perdão nos cura. Eu não perdoo para outra pessoa ficar em paz. Eu perdoo para eu ficar em paz. E quando eu fico em paz, poxa, aquela pessoa merece paz. E quando vivemos em paz, o reino é glorificado. Sim. Sem dúvida nenhuma, uma ótima reflexão aí para a gente. E é importantíssimo esse entendimento, principalmente do outro, né? A partir do perdão que a gente recebe, para entender o outro também é muito importante a gente ter isso sempre à mente para poder fazer essas análises, principalmente quando o sentimento explode, né? Principalmente quando o sentimento explode, que via de regra devia explodir em cima da gente também, né? É mais difícil. Bom, eu preciso encerrar esse bloco, chamar o nosso intervalo, ele é bem rapidinho, na sequência a gente volta. E aí no próximo bloco
Nós vamos fazer aqui considerações finais e uma aplicação para você. Poxa, o que você tem que fazer com tudo isso? O que isso precisa mudar? Seu comportamento, sua prática, sua maneira de enxergar as coisas. Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, vou colocar aí para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia? Quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas? Quer estudar aí a teologia dos Salmos, os Salmos imprecatórios que nós acabamos de ler, toda essa literatura que o evangelista Renato citou aqui? Vai lá na Grade que eu tenho certeza que eles vão te mostrar isso daí e você será edificado, vai aprender e vai poder trabalhar muito melhor para o reino também, tá bom? Código 11-3115-0819. Código 11-3115-0819. Anota. Amanhã, horário comercial, você liga e tira suas dúvidas para você poder se tornar um próximo aluno da Grade também, tá bom? Além disso, vou deixar as informações da HIT aí também. Gosta da emissora, da nossa programação, do conteúdo que nós exploramos aqui? Chega por lá, em todas as redes sociais aí e o site. Aí é muita informação dos programas, dos temas, convidados, tudo que acontece por aqui, você vai ter acesso por lá também, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje falando sobre esse sentimento de vingança que muitas vezes enche, nutre o nosso coração, pensamento e querendo entender se isso é algo natural e positivo, utilizando aí como tema essa questão de procurar humilhar quem nos humilhou. E a conversa que nós tivemos no bloco anterior foi muito produtiva, de muito conhecimento. Tenho certeza que você que nos acompanha até agora foi edificado. Mas nesse bloco, a psicóloga clínica Bruna Aline Mantovan e o evangelista Renato da Silva vão fazer considerações finais do tema, obviamente, mas focar em oferecer para você uma aplicação. Poxa, o que eu preciso fazer com tudo isso que a gente conversou? O que isso tem que mudar as minhas atitudes? A gente fala isso muito na teologia, evangelista, dela encher a nossa mente, mas chegar às nossas mãos. Se não for prática, não vai funcionar. Não vai servir, Então, nós vamos fazer isso na sequência, ficar ligadinho aí. Antes, deixa eu só dar aquela moral para você que nos acompanha, assiste o Vejam Só e participa, mandando a sua foto. Todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer a um presente, um carinho do Vejam Só para você que nos assiste, tá bom? Mande a sua foto para as nossas redes sociais, Facebook ou Instagram. É só procurar por Programa Vejam Só. E você vai nos localizar lá nessas plataformas, tá bom? Inclusive nesses canais aí você tem todas as informações do programa. Vai direto lá nas mensagens, manda ali a sua foto, nossa produção vai receber, tá bom? É uma foto simples, aproveita agora que você está assistindo o programa, faz uma selfie e encaminha, tá bom? Pode ser na vertical, na horizontal, do jeito que você achar mais fácil. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Nós vamos te mostrar aqui, todo mundo que aparecer vai concorrer ao nosso presente que eu vou mostrar na sequência. Primeiro, vamos às fotos, tá bom? E a primeira delas vem aqui de São Paulo, capital, e quem aparece aí para você é a Márcia, acompanhando o Vejam Só. Nossa, Márcia, que foto bonita, hein? Rapaz, que grandão ali na televisão, ó. Caramba, Márcia, mandou bem nessa... Rapaz, esse mês de abril tá bom de foto, Thomas? Eu mesmo já falei umas 3, 4 aqui que eu quero que ganhe, Ô, Márcia, obrigado, viu, pela foto. Obrigado por acompanhar o programa, toda sorridente. Deus abençoe, viu? Minha irmã, é verdade, a Angélica falou aqui, depois da foto do Boris no mês passado, tá todo mundo caprichando nas fotos. Ela tá mandando umas fotos boas. Obrigado, viu, Márcia, pelo carinho, viu? Deus abençoe muito a sua vida. A próxima foto também é aqui de São Paulo, capital. E quem vai aparecer aí pra você é a Maria Amélia dos Santos. E, mais uma foto que é boa. Olha lá, ela foi esperta, igual o nosso telespectador, do programa na semana passada, também mandou a foto com a caneca, Acho que é Elias o nome dele. Foi o Elias, Boa. Thomas tá bom do nome do pessoal. Maria Amélia, obrigado, minha irmã, pelo carinho.
obrigado pelo carinho, obrigado por mandar a foto e a caneca, que é o nosso presente do mês, né? Ela já mandou lá já. Sugestiva a foto dela, mandou bem. Bom, para encerrar as fotos de hoje, nós vamos lá para Manaus, capital do estado do Amazonas, e quem vai aparecer para você é a Maria da Conceição. Márcia, Maria e Maria. A produção tá bem hoje nos nomes. Maria da Conceição acompanhando o Vejam Só também. O pastor Gilberto lá, boa. Obrigado, viu, Maria, pelo carinho. Um grande abraço ao povo de Manaus. Eu fui para Manaus acho que umas 3, 4 vezes já. Terra boa. Gosto demais de Manaus. Dura que é quente lá. É quente, mas a gente come bem. Come muito bem por lá. Maria, um grande abraço. Deus abençoe muito a sua vida e todo o pessoal de Manaus e do Amazonas também. Põe na tela aí o nosso presente aí, que todo mundo já sabe, né? Que é essa belíssima caneca do Vejam Só. Nós vamos mandar aí na sua casa. Aí você vai poder tomar o seu café. Eu sempre falo para a produção colocar café, mas eles sempre colocam água aqui, né? Mas eu gosto mais de café. Então, na minha caneca lá em casa, eu tomo um cafezinho. Aí você pode tomar um café também. Ou um chá, ou só bebida, um suco. Mas o importante é que você vai ter essa belíssima caneca aí com você. Um chocolate quente, um cappuccino. A Angélica gosta de cappuccino. Boa, é isso mesmo, tá vendo? 1001 funções aí nessa belíssima caneca que nós vamos mandar aí na sua casa. Um mimo, tá bom? É um mimo, um agradecimento a você que nos trata com tanto carinho, nos concedendo a sua audiência, tá bom? Para os convidados, é R$25, tá? Depois a Angélica passa a cobrar. Brincadeira, gente. Brincadeira. Vamos então às considerações finais e a aplicação para você que nos assiste. Vou dar 3 minutos, tá bom? Para cada um, para essas considerações finais e aplicação. Como no primeiro bloco a doutora Bruna começou, nesse bloco vou deixar o irmão começar, tá bom, evangelista? Por favor, 3 minutos, considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. Tá certo. Pastor, foi um prazer poder participar aqui, juntamente com a doutora, toda a equipe. Bom, o nosso programa hoje trabalhou a questão da vingança, só que eu gostaria de voltar 2 estações antes dela, né? Que a gente trabalhou aqui, mas de repente eu acho que pontuando mais didaticamente, talvez do outro lado os nossos participantes possam compreender. Que eu acredito que o início dela é a dor, né? Só que se eu não trabalhar essa dor, eu tenho a raiva. Só que a raiva ela não substituiu a dor, ela escondeu a dor. Se eu não trabalhar a raiva, eu vou ter a vingança. E a vingança, ela não anula a raiva e não anula a dor. Ela esconde. E a vingança me coloca em 3 endereços. Ou ela tem 3 estações, ou 3 pontos que ela vai me levar. E é com isso que eu me preocupo. A primeira é a própria ação destrutiva. Eu me destruo e destruo o que está à minha volta. Ou ela pode me deixar numa outra estação, que é a dos sintomas psicossomáticos. O meu corpo adoece, o meu corpo responde negativamente a esse tipo de sentimento. Ou, de repente, daquele que seja o nosso mal de hoje, que é a própria depressão, que esconde a dor, a raiva, a ira, o desejo de retalhar. Então, precisamos tomar cuidado, não tratar o efeito, mas tratar a causa, que certamente vai ser muito mais fácil do que você esperar chegar numa dessas estações autodestrutiva, doenças psicossomáticas ou a própria depressão num estado bem profundo. E a aplicação que eu coloco para todos que estão nos ouvindo, inclusive coloco em mim todas as vezes, está em Romanos, capítulo 5, versículo 5, porque às vezes nós pensamos, mas poxa, como que a gente vai vencer? Se nós somos assim, a sociedade é assim. Nós, enquanto cristãos, acreditamos piamente em Romanos 5:5, o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações e ela é aplicada pelo Espírito Santo. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que está em algum desses estágios aqui, eu lhe aconselho, procure um profissional, uma ajuda, converse com seu pastor, converse com a liderança. A liderança está ali para conversar também, né? Não é só para dar ordem, conversar também. E não se esqueça, deixe que o amor de Deus seja derramado, né? Que o amor de Deus caia de forma abundante sobre nós, de forma tal que a gente possa vencer essas questões. Deus abençoe, muito obrigado.
o agradecimento é nosso, evangelista Renato, pelo carinho com o programa, por aceitar o nosso convite. A gente sabe da dificuldade da primeira vez, né? Mas muito obrigado, e a minha oração é que essa palavra encontre um coração aí preparado dos nossos telespectadores, né? Aquela terra boa para produzir frutos de fato. Os contatos que o evangelista Renato disponibilizou, nós vamos deixar para você lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá que tá tudo direitinho. De novo, obrigado. Espero que o irmão tenha curtido. As portas estão abertas, tá bom? Muito bacana. Muito obrigado. Doutora Bruna, a palavra está com a irmã. 3 minutinhos também, considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador, por favor. Tá certo. Bom, também gostaria de agradecer a oportunidade. Foi um prazer estar aqui compartilhando desse tema tão interessante, pouco falado. E primeiro, eu gostaria assim de trazer um pouquinho a importância de entender o funcionamento do ser humano como um todo. O que constitui esse ser humano, né? Então, quando a gente pensa em partes do que somos em nós vamos falar justamente de um aspecto psicológico, um aspecto emocional, um aspecto espiritual, profissional, social. É tudo aquilo que nós somos em partes nesse mundo, nessa vida. E quando falamos aqui, né, da vingança, da humilhação, a gente tratou exatamente de emoções. Emoções e reações. Quando eu falo da vingança, eu falo de uma emoção que antecedeu a vingança, que é a raiva, a ira. E sim, existem maneiras de lidar com essa emoção, e uma delas é principalmente entendendo esse funcionamento, entendendo que nós somos esse ser que nos compõe em várias partes e que precisamos cuidar dessas várias partes, né? Precisamos entender como eu me coloco diante das situações que estão ali me gerando emoções. E coisas simples do dia a dia que vão ali tirando a nossa paz, que vão ali nos deixando irado, com raiva, e a gente vai acumulando, e sim, isso pode se tornar um problema, um transtorno, uma patologia, e é o que vai fazer a diferença, a frequência com que eu alimento essa emoção, com que eu deixo ela ficar. E ações básicas, como eu falei, como sair de cena, como respirar, contar até 10, isso nos proporciona nos manter racionais. Quando a gente para contar, para respirar, eu estou enviando oxigênio para o meu cérebro, dizendo para ele, calma aí, emoção, agora é razão. Então, eu consigo controlar a situação. E, né, cada um ali dentro da compreensão desse funcionamento, entender o que de fato faça sentido para mudança desse comportamento, né? Como eu falei aqui, sair ali às vezes, fazer uma caminhada, um exercício físico, ir para um local, fazer uma arte, arte marcial em si, né? Lutas, enfim. Isso são maneiras de colocar, né, externalizar essa emoção para que isso não se intensifique. Sim. Então, é essa dica, né, algumas dicas, mas primeiro entender o funcionamento, o seu funcionamento, aquilo que está dentro, a essência, que é o que você está nutrindo e, obviamente, se tiver algo que esteja fora do controle, buscar uma ajuda profissional, orientação, com tantos recursos que nós temos hoje. Sem dúvida, inclusive uma orientação profissional. Com certeza. E se você tiver interesse, nós vamos deixar os contatos da doutora Bruna à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Você pode chegar por lá, manda uma mensagem para ela, que ela vai também te dar esses direcionamentos, tá certo? Doutora Bruna, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção com o programa. Muito obrigada. Espero que tenha curtido também com a primeira certeza. vez e que retorne outras vezes ao programa também. Tá bom? Vamos colocar o resultado da nossa enquete para a gente encerrar, antes que a gente estoure o tempo do programa. Querer a humilhação de quem nos humilhou é vingança?
91% dos nossos internautas responderam que sim, é vingança. 9% responderam que não. Eu hoje, só de pirraça, vou ficar com os 9% que responderam não. Mas acho que não é vingança, não. É justiça. Não é, Thomas? Justiça? Boa. Thomas manda bem, tá vendo? Tá comigo. Tá puxando o saco não, né, Thomas? Boa. Obrigado a todo mundo que votou, que participou. Ó, vou só citar aqui 3 nomes. A Carla Araújo, o Robson e o Ronaldo. Foram alguns dos comentários que nós pegamos lá no Instagram, mas que não deu tempo da gente colocar aqui pela dinâmica do programa, tá bom? Mas eu quero deixar registrado aqui o meu agradecimento a todos vocês, tá certo? Encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta. Mais um Vejam Só, sempre preparado com muito carinho e dedicação para você. A nossa oração, de verdade, que o programa seja bênção na sua vida, que te ajude, que te edifique, que faça você crescer também. Um forte abraço e até lá!